Amados, graça e paz no Senhor Jesus. O tema de hoje é: firmados em Cristo, Deus nos habilita a vivermos o que cremos. Pois, amados em Cristo, quando reconhecemos que a nossa suficiência vem de Deus e somente Ele pode restaurar a nossa vida, reconciliando-se conosco no poder de Sua graça, que operou e sustenta em nós a fé na obra redentora de Cristo, concedendo-nos perdão dos pecados, poder e todo o necessário para a santificação de nossas vidas, para glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. E estando Cristo em nós, seremos glorificados nele. Pois o que acontece em primeira mão com a pessoa que crê em Deus é a capacidade de ela render glórias a Deus e Deus glorificá-la em Cristo, aprovando toda a obra, a ação que tem então a sua origem na fé, a qual é obra do Espírito Santo em nós mediante o uso dos meios da graça de Deus. Fato este que nos leva a reconhecer que sem Deus nada somos, a não ser barro ou vasos de desonra. Mas quando Deus pode dispor de nós para o seu serviço, movidos não por lei, mas no poder de seu Espírito que está em nós pela fé, nos supre de todo o necessário e nos glorifica em Cristo para manifestarmos a glória, a majestade, o poder, o amor e a misericórdia de Deus às demais pessoas, que, claro, sem Deus não passam de barro ou vasos de desonra, mas firmados em Cristo pela fé, também são e serão supridos pela suficiência que vem de Deus. Agora eu convido a Diane para nos trazer um cântico. Amados em Cristo, o apóstolo Paulo, juntamente com Silvano e Timóteo, rende graças a Deus em 2 Tessalonicenses, por saber que a igreja dos Tessalonicenses, ainda que atribulada, cresce na fé. E ele, então, escreveu: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. E por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Onde então, amados,
notamos que o progresso na fé cristã traz inveja dos que não querem o progresso do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que, naquela ocasião, como também na atualidade, os que vivem a fé cristã sofrem perseguições e tribulações, então, ao buscarem a suficiência que vem de Deus, além de vencerem essas adversidades, crescem na fé e em ações e graças a Deus, firmando-se ainda mais pela fé em Jesus Cristo, glorificam a Deus e por Cristo são glorificados. O que faz com que, então, o apóstolo Paulo conclua o primeiro capítulo desta epístola afirmando que estava orando por eles. E assim foi escrito. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isto, amados, porque pela paciência, pela perseverança e fé que os cristãos tessalonicenses demonstraram ao apóstolo e os seus companheiros, servem então de assim os ver dignos do reino de Deus, não no sentido de mérito próprio, mas devido à graça de Deus pela qual foram supridos de todo o necessário para não só suportarem as adversidades, como também viverem uma vida digna da vocação que receberam de Deus através de Cristo e do Evangelho que lhes foi anunciado. O que então esclarece que as pessoas por si mesmas não são capazes de se tornarem dignas de receber as bênçãos de Deus, mas pela suficiência que vem de Deus, habilitados são para empreender estilos de vida apropriados para os que recebem estas bênçãos. Pela graça de Deus, nós somos capacitados a viver de maneira condizente ao que Deus espera do seu povo. Portanto, sem lei, mas guiados pelo poder do Espírito Santo, empreendemos em amor e voluntariamente o serviço, o culto que Deus espera de nós. E o convite para nós hoje é que prestemos culto e serviço a Deus, primeiro buscando o entendimento pelo poder do Espírito Santo que habita em nós para compreender a santa vontade de Deus para conosco. Pois ao observarmos o que Deus fala ao povo de Israel por meio do profeta Isaías, isso então no primeiro capítulo de Isaías, do versículo 1, depois os versículos 10 e seguintes, um claro ensino de que Deus condena a hipocrisia, o culto a Ele sem verdadeiro arrependimento, sem abandonar a vida pecaminosa, o serviço e a oração aparente e o sacrifício sem entendimento. Deus então nos convida para que, antes de tudo, nos aproximamos a Ele para receber entendimento, para Ele nos fazer de novo a sua imagem e assim sermos então purificados e perdoados de todos os pecados, libertados de toda a culpa, justificados por fé e pela santificação que provém da fé. Deus nos capacita na prática de toda boa obra. E
E assim, amados em Cristo, de modo geral, nós devemos ter a humildade que provém da fé, sabendo que somos, sim, justificados pela fé na obra redentora de Cristo, mas ainda assim somos pecadores e constantemente precisamos ter um encontro com Deus para Ele transformar as nossas vidas, para verdadeiramente arrependidos confessarmos os nossos pecados a Deus, pedindo a Ele que em nome de Jesus Cristo nos perdoe todos os pecados, lembrados de que Ele é fiel e justo e perdoa os nossos pecados com base nos méritos de Jesus Cristo. E por isso, amados, que o nosso desejo possa sempre ser o de ainda mais e melhor querer conhecer Jesus. E temos em Lucas, no capítulo 19, versículos 1 a 10, a história de Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, que desejou conhecer melhor a Jesus, vê-lo de perto, e foi agraciado nesse desejo, sendo que Jesus vai ao seu encontro, vai à casa de Zaqueu, dialoga com ele, faz uma refeição com ele. Zaqueu tem a sua vida transformada. Ele busca o perdão, lamenta o pecado, se dispõe a restituir 4 vezes eventual prejuízo que tenha causado a alguém e destina a metade de suas riquezas aos pobres. E quando então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amados, a profissão de Zaqueu fazia dele uma pessoa desprezada, evitada por todos, mas não para Jesus. Pelo contrário, o Senhor Jesus vai em sua direção, não com palavras de desprezo, mas de vida e vida eterna. Da mesma forma, não importa a situação em que nos encontramos ou a maneira como as pessoas costumam nos tratar, pois nada disso tem relação com a maneira como Jesus Cristo olha para cada um de nós individualmente. E reparemos que os pensamentos de Deus a nosso respeito são incomparavelmente superiores. Jesus vem ao nosso encontro, quer ceiar conosco, quer nos salvar, nos habilitar a viver o que nós cremos. Assim agora, então queremos cantar o hino Castelo Forte é o Nosso Deus, escrito por Martinho Lutero, o Reformador. Castelo forte é nosso Deus, defesa-nos espada, na angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã com hábil afã, e sabe lutar com força de sem par, igual não há na terra.
e que assim vivemos uma vida bem firmados na fé em Cristo, com base sempre nas Escrituras Sagradas e reconhecendo que é pela graça de Deus que somos salvos e habilitados para toda boa obra. Amém.